Cruzeiro é um município paulista localizado no Vale do Paraíba, a meia distância entre São Paulo e Rio de Janeiro. A proximidade com o sul de Minas Gerais, que antigamente era conhecido como Sertão dos Índios Cataguás, proporcionou o desenvolvimento da região. A topografia por aqui facilitava a travessia da Serra da Mantiqueira. No Embaú, as expedições bandeiristas do século XVII paravam pela última vez antes de prosseguir viagem pelo rio Passavinte, e este nome se dá porque a cada obstáculo encontrado na margem se atravessava para o outro lado, e isso acontecia 20 vezes. Com o tempo, o ponto da última guarda, que é o significado da palavra Embaú, se tornou uma povoação, conhecida como capital dos Sertões do Paraíba. Em 1846, o antigo povoado foi reconhecido como freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Embaú. A pequena capela, construída em taipa, teve sua primeira missa realizada em 7 de outubro de 1787. Com o tempo, o que era apenas o altar da igreja foi se ampliando para comportar o crescente número de fiéis. A comunidade ainda preserva o sino, com a inscrição da coroa portuguesa e a imagem centenária da padroeira Nossa Senhora da Conceição. Esta igreja que foi fundada pelos bandeirantes que vieram explorar o ouro por esta redondeza. E aqui eles construíram esta igreja sob o título de Nossa Senhora da Conceição. Esta igreja, ela possui em média 250 anos. A igreja do Embaú, ela na sua caminhada sofreu algumas alterações, tivemos algumas mudanças, podemos dizer, bastante mudanças, e assim a gente fica um pouco angustiado, por conta da história que se perde, mas ao mesmo tempo a gente busca, dentro da nossa responsabilidade, tentar trazer um pouco da sua história e adequar melhor aquilo que foi construído. Aqui a nossa imagem, Nossa Senhora da Conceição, a primeira imagem, tem cerca de 250 anos, a história que a gente tem e a história que o povo conta. Essa é a nossa relíquia, um patrimônio da paróquia que a gente preserva com muito cuidado, com muito carinho. Muitas fazendas surgiram na região e o café aparecia como principal produto comercial no século XIX. Assim, as ferrovias prometiam ser um transporte mais rápido e eficiente até os portos. Os trilhos chegaram na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Embaú, que recentemente tinha se tornado Vila Conceição do Cruzeiro. E em 6 de março de 1871, a freguesia foi desmembrada de Lorena. Na região, havia um marco divisório em formato de cruz no alto da serra entre São Paulo e Minas Gerais, e teria sido essa a motivação da troca do nome. Tanto pela topografia, como por influência dos fazendeiros instalados nessa área, o assentamento dos trilhos que vinha pela margem direita do rio Paraíba do Sul mudou para a margem esquerda. O Major Manuel de Freitas Novaes era um desses fazendeiros e havia se casado há pouco com Dona Fortunata, proprietária da fazenda Boa Vista, que produzia o café Coroa. O casarão colonial, construído em paredes de terra e estrutura de madeira, hoje abriga o Museu Major Novaes, que revela um pouco do que era no passado, além de expor aos visitantes o rico acervo de mobiliário, utensílios e documentos. Em 1875, o Major, grande criador de tropas de animais, possuía prestígio na corte e, com isso, conseguiu que uma estação provisória da Estrada de Ferro Dom Pedro II fosse instalada em suas terras.
Na época, os engenheiros responsáveis pelo assentamento dos trilhos encontraram uma cruz nas proximidades e chamaram esse ponto de parada de Estação do Cruzeiro. Alguns anos depois, na década de 1880, vieram os engenheiros ingleses, responsáveis pela outra estrada de ferro, que partiria dali até Três Corações, em Minas Gerais. Dessas construções inglesas, resta o armazém integrado das ferrovias, estruturado em tijolos aparentes e cobertura de telhas francesas. Dentro dele, através da plataforma central, se fazia a transferência de carga dos trens da Estrada de Ferro Dom Pedro II para a Estrada de Ferro Minas e Rio, e vice-versa. Também restou no Morro dos Ingleses a residência dos engenheiros. Desse ponto de observação, eles gerenciavam as obras da ferrovia e orientavam o traçado das primeiras ruas próximas à Estação do Cruzeiro. Do material importado utilizado na construção da residência, ainda constam a caixa d'água metálica e alguns pisos em ladrilho hidráulico, que são conservados pela Renovação Carismática Católica, que utiliza o imóvel. Nós observamos que toda essa construção foi feita de uma maneira muito sábia, muito nobre. Porque não usaram ferragem, não usaram concreto. Foram um monte de obras muito especializadas que fizeram essa casa. Se você olha para ela interiormente, olha para ela externamente, e você vê os tijolos que ela foi realmente construída, é algo extraordinário, é maravilhoso. O telhado, que era realmente as telhas todas amarradas, as ripas eram amarradas com araminho na telha, aquelas madeiras nobres que vieram provavelmente da Inglaterra. Foram pessoas que realmente, na cidade de Cruzeiro, construíram uma história muito bela, em que muito de nós não preservamos. Nós esquecemos a história. E um país sem história é um país que está indo à falência, porque não tem o que contar para aqueles que vierem depois. A residência hospedou a família imperial e sua comitiva, em razão da visita de inauguração da maior obra de arte do trecho férreo inglês, o Túnel da Mantiqueira. Localizado na divisa das capitanias de São Paulo e Minas Gerais, o túnel possui 997 metros de extensão, a maior parte perfurada na rocha. Na década de 1960, a seção do túnel foi aumentada para permitir a passagem de locomotivas maiores, o que refletiu em pequenas alterações nos acessos. O entroncamento das duas ferrovias demandou, na mesma década de 1880, a construção de uma nova estação ferroviária, mais imponente e maior que a anterior. O edifício de médio porte com fachadas ornamentadas foi construído em alvenaria de tijolos maciços, coberto com telhas francesas e utilizou portas e janelas de pinho de riga. O distrito se desenvolveu tanto com a nova estação que sua população, após uma tentativa frustrada de elevação à vila, não encontrou outra maneira senão articular a transferência da sede do distrito do Embaú para a nova centralidade. Primeiramente se transferiu em 22 de julho de 1897 a sede paroquial para a matriz de Santa Cecília e São Sebastião, recém-construída e ainda inacabada. O altar-mor, construído em mármore, dedicado à padroeira Imaculada Conceição, foi inaugurado no dia 8 de dezembro de 1904, cinquentenário do dogma. Em 2 de outubro de 1901, foi feita a transferência da sede municipal. A população crescente de Cruzeiro era diversa e composta por muitos imigrantes. Carlos Rossetti foi um importante imigrante italiano que chegou jovem para trabalhar no setor de projetos das oficinas da Estrada de Ferro Minas e Rio. Prosperou na cidade como desenhista, comerciante, madeireiro e construtor civil, e se envolveu em projetos importantes, como a implantação da rede de água e esgoto, até residências e edifícios industriais e culturais na cidade. Sua residência, o Solar dos Rossetti, foi construído por ele em 1910.
possui estilo eclético, com influência do estilo europeu Art Nouveau, nos elementos orgânicos em seu exterior. Internamente, possui diversas pinturas murais, com riqueza de detalhes e piso original de ladrilho hidráulico. Após a sua morte, o edifício passou por usos como um jornal local em seu porão, uma casa de cultura e a Secretaria da Educação. Depois de um período de abandono e reforma recente, a Secretaria da Educação voltou a ocupá-lo. Em 1912, também havia um ponto de trocas comerciais feitas pelos tropeiros. Eles trocavam, além de mercadorias, notícias entre as fazendas e a cidade. No ponto comercial que existia em Cruzeiro, com pequenas estruturas cobertas, foi construído o Mercado Velho Municipal em 1954. Na parte educacional, a instrução pública foi muito valorizada entre 1890 e 1930, durante a Primeira República, e o Colégio Arnolfo Azevedo foi construído em 1913, em Cruzeiro. O colégio faz parte de um conjunto de edifícios construídos com projetos padronizados, de plantas simétricas e rígida separação de meninos e meninas. É uma construção que se destaca no contexto urbano central. No setor industrial, aproveitando o fluxo pecuário vindo de Minas Gerais pela Estrada de Ferro, surgiu com relevância na cidade o frigorífico Cruzeiro, em 1916, em terrenos desapropriados da Fazenda Boa Vista. Foi um verdadeiro complexo frigorífico, com ramal exclusivo da Estrada de Ferro Central do Brasil, antiga Dom Pedro II, e uma pequena estação que facilitava o abastecimento e distribuição dos produtos. No bairro do frigorífico havia moradia de funcionários, capela, escola, creche, atendimento médico e serviço funerário. Depois de várias administrações e acúmulo de dívidas, suas atividades foram encerradas na década de 1970. O transporte ferroviário também passou por muita instabilidade no século XX, com diferentes administrações, e se complicou ainda mais com as crises externas da Primeira Guerra Mundial. Na década de 1920, arrendado pelo governo de Minas Gerais, o trecho de Cruzeiro a Três Corações compôs, junto com outras linhas, a Rede Viação Sul Mineira. A cidade de Cruzeiro foi escolhida como sede administrativa, e grandes estruturas ferroviárias foram construídas na gestão do engenheiro Antônio Nogueira Penido, a partir de 1927. A primeira delas foi o Armazém Regulador de Café de Cruzeiro. Frente à crise do café, o governo federal investiu em armazéns como esse por todo o país. Era uma estratégia de diminuir a oferta do produto no mercado. Em Cruzeiro, as obras foram iniciadas, porém, por questões econômicas, foram encaminhadas à Rede Viação Sul Mineira, que não só finalizaram a construção, como duplicaram sua capacidade de armazenamento. Em 1928, o edifício de 13 mil metros quadrados era capaz de armazenar quase 1 milhão de sacas de café. O ambiente amplo possui 3 plataformas acessadas por vagões das linhas da Estrada de Ferro Central do Brasil e da Rede Viação Sul Mineira, que entravam pelas grandes portas metálicas deslizantes. Próximo ao armazém, foi construída a oficina em formato semicircular rotunda. Em 1929, vencendo a concorrência pública, Carlos Rossetti projetou uma das primeiras construções em concreto armado de Cruzeiro. O edifício possuía sanitários, telhas e maquinário importado para promover a manutenção das locomotivas e vagões. O formato do edifício, junto à ponte giratória elétrica, proporcionava economia de tempo considerável de manobra, de forma simples e inteligente. A delicada cobertura com lanternins, associada às baixas venezianas, favorece naturalmente o fluxo de ar. Desativada em 1982, foi a última oficina a encerrar suas atividades no pátio ferroviário cruzeirense. O edifício de Cruzeiro é um dos 3 últimos exemplares de rotunda que ainda existem no estado de São Paulo.
Sua integridade se dá graças ao grupo preservacionista Casa de Engenho, que agiu a tempo quando sua demolição foi considerada para atender ao plano viário logo depois da sua desativação. Em 2007, a Rotunda de Cruzeiro foi inscrita na lista de bens materiais declarados de valor histórico, artístico e cultural do patrimônio ferroviário nacional. Eu acho que o principal motivo pelo qual nós lutamos pela Rotunda foi aquele idealismo, acho que muito próximo do idealismo de quem é puro ainda na luta, sabe? Nós éramos todos adolescentes ou pós-adolescentes e nós tínhamos a vontade de lutar por alguma coisa em Cruzeiro. Nós desejávamos fazer para Cruzeiro uma coisa que marcasse a cidade de forma muito positiva. E como eu fazia História, na época eu estava no 2º ano da faculdade de História na Unisal, tinha alguns amigos de Cruzeiro que também faziam História na Unisal e nós sabíamos que o prédio ia ser demolido. Na época o prédio da Rotunda estava um projeto para ser demolido, ia ser feita uma área verde no lugar. E com o anúncio dessa demolição, várias pessoas começaram a utilizar o prédio como um tipo de um depósito de material de construção alternativo. Eles iam lá pegar telha, iam pegar madeiramento. O prédio rapidamente foi praticamente quase todo destruído, parecia que tinha caído uma bomba. Não tinha telhado, não tinha mais a parte de caixilho, foi toda destruída, removeram os vidros. E nós víamos a decadência dia após dia. E todo dia eu pegava o ônibus para ir para Lorena, que é a cidade que eu estudava, e em frente à Rotunda. E eu estava vendo aquilo acontecer e um dia eu conversei com os amigos na faculdade. Falei, olha, eu acho que a gente poderia se mobilizar e fazer alguma coisa naquilo. E casualmente, um grupo de arquitetos de Taubaté, da Unital, fez um evento em Pindamonhangaba, que foi sobre preservação de patrimônio. E nós, alunos de História, fomos convidados a participar. E nós descobrimos que várias cidades tinham movimentos para preservar prédios. E no alto da nossa inexperiência, nós acreditávamos que também poderíamos fazer alguma coisa, né? Mal sabíamos assim o trabalho hercúleo que seria essa luta pelo tombamento e preservação do prédio. Porque são duas fases diferentes, né? Uma coisa é você tombar um prédio e outra coisa é você depois conseguir recuperá-lo. A gente não tinha ideia nem de uma coisa nem de outra. Até às vezes as pessoas perguntam, se vocês soubessem tudo que ia dar de trabalho, vocês fariam de novo? Eu louco falaria que sim, mas pela lógica você veria nitidamente que era uma coisa que ninguém ia topar se soubesse realmente o trabalho que deu para fazer a recuperação, né? Não somente a recuperação, principalmente o tombamento, que eu acho que foi... Acredite se quiser, eu acredito que a preservação foi hercúleo, o trabalho foi, mas o tombamento, a parte burocrática foi mais cruel do que termos que achar dinheiro para resgatar o prédio da situação em que ele ficou. E em Pindamonhangaba nós reunimos os amigos que estavam lá, acho que éramos cerca de 4 estudantes de História. Descobrimos casualmente no mesmo evento que havia um grupo de estudantes de arquitetura da Unital que tinha feito um TCC sobre a Rotunda de Cruzeiro. Foi uma incrível, feliz coincidência. Sentamos, conversamos com a menina, o rapaz que era arquiteto, que era de Cruzeiro, um deles era de Cruzeiro, e começamos a definir um projeto de como recuperar sem experiência, sem nenhum tipo de pré-estabelecer nenhum tipo de plano, né, metas em direção ao objetivo. Fomos com a cara, a coragem, a inexperiência, aprendendo com os erros, que não considero tão louvável assim, porque aprender com os erros você cai tombos onde é desnecessário. Se você tiver pessoas com experiência, com o mínimo de conhecimento de como se trabalhar esse tipo de coisa, é uma vantagem incrível, porque quando você aprende com os erros, com absoluta certeza, uma das coisas que acontece é você tropeçar onde não é necessário. Nós tropeçamos em muitas pedras que não eram necessárias no caminho. Mas, de qualquer forma, isso gerou para nós uma experiência única. Nós ficamos assim, como eu falo, nós ficamos calejadíssimos em todos os pontos de trabalhar com poder público e iniciativa privada. A Rotunda foi inaugurada em 1930, junto com as demais oficinas da Rua 2. Esses galpões foram construídos em ampliação das antigas estruturas inglesas.
Todo o conjunto era considerado como as oficinas modelo da rede sul-mineira. Eram as mais bem montadas estruturas para fins ferroviários da América do Sul, erguidas em comemoração ao cinquentenário da empresa. O escritório do complexo se destaca no conjunto, com uma arquitetura de influência Art Deco, possui fachada subdividida e simétrica, beirais leves e portas e janelas verticalizadas. A porta principal exibia inclusive as iniciais da companhia, ornamentadas em metal, mas foi perdida com as constantes invasões e saques ao edifício. Uma última construção no conjunto ferroviário foi o armazém de cargas da Estrada de Ferro Central do Brasil, junto com os anexos da estação ferroviária. O armazém, originalmente de tijolos revestidos e telhas francesas, possui portas nas fachadas opostas que permitiam o transbordo das cargas. Com a evolução urbana do entorno, tanto o armazém como as duas residências da Vila Ferroviária da Estrada de Ferro Central do Brasil, construídas no final do século XIX, se tornaram visualmente escondidas. Também foram construídos na cidade diversos cine-teatros, como o Capitólio. Ele foi encomendado pelo italiano Domingos Navarra em 1929 a Carlos Rossetti. Domingos Navarra teria solicitado uma obra que o lembrasse da sua terra natal, e respeitando as reduções e adaptações necessárias, o edifício eclético, inaugurado em 1930, tomou como inspiração o Teatro Scala de Milão. Itens de primeira qualidade como cimento importado, mármore e adornos de gesso foram empregados. Ainda é possível encontrar na sala que projetava os filmes o piso original em ladrilho hidráulico e alguns trechos da cerâmica vermelha original. Após anos fechado, o edifício foi retomado como teatro, mas a tela que descia ao palco e fazia dali um cinema já não existe há muito tempo. 1932 também marcou a história cruzeirense com as batalhas da Revolução Constitucionalista, que avançou sobre as importantes divisas paulistas no Vale do Paraíba. Estrategicamente, Cruzeiro foi ocupada por tropas que bloquearam o túnel da Mantiqueira e tentaram atacar o Rio de Janeiro. Da estação partiam trens blindados e também chegavam vagões cheios de voluntários. Os prédios da rede sediaram oficinas bélicas, responsáveis por boa parte do armamento paulista. E a rotunda, além de manobra e manutenção de locomotivas e vagões, serviu de abrigo aos soldados. No dia 2 de outubro de 1932, 3 meses depois de iniciado, o conflito foi encerrado com a rendição dos paulistas e o armistício foi assinado no Colégio Arnolfo Azevedo. Em 10 de setembro de 2008, foi concedido a Cruzeiro o título honorífico de capital da Revolução Constitucionalista de 1932. Ainda na década de 30, faltava na cidade um templo religioso à altura de sua importância e representatividade. Com auxílio da população, com mão de obra e doações, o padre Miguel Cossermelli adquiriu o terreno da Rua 7 para construir o maior templo do Vale do Paraíba. A Paróquia Imaculada Conceição, de estilo neocolonial, consagrada à padroeira de Cruzeiro, foi superada em dimensões apenas pelo Santuário Nacional de Aparecida, construído anos depois. A matriz se destaca na paisagem que se vê a partir de um ponto culminante, que registrou ao longo dos anos o crescimento urbano. Embora construído apenas em 1963, em homenagem às santas missões dos padres de Aparecida que passaram pela cidade, o Santo Cruzeiro já era um ponto de observação estratégico, depois do Morro dos Ingleses. Do mirante se avista o conjunto ferroviário, a conexão com o bairro Itagaçaba, separado pelo rio Paraíba do Sul, os templos religiosos e a Serra da Mantiqueira desenhando seus picos. Dentre os mais famosos está o Pico do Itaguaré, o gigante adormecido que repousa tranquilamente na paisagem.